Olá, pessoal! É com muita alegria que eu entrego mais um vídeo para o canal, desejando que contribua para a tua caminhada de fé. Você que já me acompanha há algum tempo, gratidão por tua presença aqui e gratidão também a você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Graça Liba, sou coach, terapeuta sistêmica e integrativa e eu dedico o meu trabalho a ajudar você a se encontrar consigo mesmo, com Deus e com o outro, através do autoconhecimento, das leis sistêmicas, da fé e do amor. A minha dor é ver as igrejas lotadas de pessoas que não têm fé, de pessoas que não têm paz, de pessoas que estão em desespero, em sofrimento. Eu fui uma dessas pessoas que nasci dentro da igreja, fui criada dentro da igreja e mesmo assim vivi quase 20 anos em depressão profunda, num caos interior emocional e por causa disso, por eu ter superado tudo isso, hoje eu ajudo pessoas a se encontrarem consigo mesmas, a se encontrarem na sua fé, a viverem de fato, verdadeiramente, a fé que elas professam, que elas acreditam. Hoje eu trago uma reflexão nesse vídeo para você que está sofrendo muito. Desejo que ao final desse vídeo você possa entender e enxergar o real tamanho do seu sofrimento e entender e enxergar o real tamanho do sofrimento do outro que está à sua volta. Para que você não olhe com lentes de aumento para o seu sofrimento, mas também não menospreze o sofrimento dos outros. E assim, com uma nova visão, você possa pensar diferente, falar diferente e, por consequência de um pensar e um falar renovados, você tenha um comportamento melhor, um comportamento de mais fé, de mais maturidade diante do sofrimento. Então, se você curtiu o tema desse vídeo, se você curtiu a proposta desse canal, aproveita os 3 segundos de vinheta, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa lá o sininho na opção todas, para você receber mais vídeos como esse aí na sua linha aí do tempo, na sua página inicial do YouTube, ok? E não esquece, já coloca seu joinha aqui para esse tema, eu conto com a tua ajuda. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria dizer aqui, que obviamente, né, era de se esperar que todo mundo soubesse disso, todas as pessoas do mundo sofrem, todas, né? A vida não é um eterno sofrimento do começo ao fim, a vida de ninguém também é alegria do começo ao fim. A vida, ela é sobre altos e baixos. E todos nós, sem exceção, experimentamos os altos e os baixos na nossa vida. Não importa se é rico, se é pobre, se tem, se não tem, se é ou se não é, se está na igreja, se está fora da igreja, se conhece Deus, se não conhece Deus, não importa. Todos nós estamos vivos, temos uma vida aqui, uma experiência, né? Somos seres espirituais nessa experiência aqui na Terra. Nós vamos passar pelo vale e pela montanha, nós vamos descer e vamos subir. Então, o sofrimento é algo que pertence ao ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Parece um pouco óbvio, mas muitas pessoas que estão na igreja têm uma certa crença, não sei de onde vem essa crença, né? Deve ser dessa teologia da prosperidade, né? Que se eu estou perto de Deus, se eu estou dentro da igreja, a minha vida deveria ser flores, a minha vida não deveria ter sofrimentos. Para tudo, gente. Se você está dentro da igreja, se você crê em Jesus, é só você olhar para a vida de Jesus e traduzir a tua vida. Se Jesus, que é santo, perfeito, que é Deus, sofreu, como é que você está esperando uma vida sem sofrimento? Então, vamos partir desse princípio, que todo mundo sofre e não importa se está dentro ou fora da igreja, próximo ou afastado de Deus. Qual é a diferença? Bom, já que eu vou sofrer de qualquer maneira, qual é a diferença? A diferença é a forma como cada pessoa lida com o seu sofrimento. É a forma como cada pessoa enxerga o seu sofrimento. É isso que faz toda a diferença. Porque sofrer todo mundo sofre e todo mundo passa mais ou menos pelos mesmos problemas na vida. Mas eu tenho certeza que você já conheceu alguém que disse algo do tipo: ah, mas ninguém passou pelo que eu passei. Ah, mas comigo foi diferente. Ah, mas comigo teve um agravante. Ah, mas isso, mas aquilo. Então, todo mundo, essas falas, né? Elas estão querendo dizer o quê? Ah, o meu sofrimento
é maior. O meu sofrimento ninguém conhece. O meu sofrimento ninguém passou por ele. Então, gente, quando uma pessoa traz falas desse tipo, ela realmente está se colocando num lugar aqui em cima, né? Ninguém sofre mais que eu sofro mais que todo mundo. Ela está olhando para o sofrimento dela com lentes de aumento. E quando eu estou aqui em cima, olhando para o meu sofrimento como se ele fosse algo muito grande, com aquela lente de aumento, a minha tendência natural humana é olhar para o sofrimento dos outros como se o sofrimento dos outros fosse inferior ao meu. Ah, mas você está reclamando disso? Vem ficar aqui no meu lugar para você ver o que é bom. Ah, mas você reclama disso, mas isso não é nada perto do que eu passei. Então é uma tendência natural de a gente olhar para o sofrimento do outro com um certo menosprezo. Por quê? Não é consciente, não é de propósito, é simplesmente consequência de você estar olhando para o seu próprio sofrimento com uma lente de aumento. Agora, nesse primeiro momento, eu só desejo cessar esse tipo de comparação. Esse sentimento de que o meu é maior, o dele é menor, e aqui sofre mais, e aqui sofre menos, tudo isso que é maior, menor, mais, menos, tudo isso é comparação. Vamos partir do princípio que todo mundo sofre e vamos colocar o sofrimento aqui na mesma linha de todo mundo? É lógico que neste momento da vida de alguém, ela pode estar no topo da montanha, mas em algum momento ela vai experimentar o vale e vice-versa. O seu momento de vida hoje não pode ser comparado com o momento de vida de ninguém. Não é porque hoje você está no vale sofrendo muito e você olha para uma pessoa que está no topo ou no meio da montanha e fala, puxa, eu queria estar lá. Né? Essa pessoa não sofre, só eu sofro. Não, ela não sofre agora. Ela pode não estar sofrendo nesse momento, mas ela também carrega suas dores, seus sofrimentos, suas questões. Gente, somos todos seres humanos, temos luz e sombra dentro de nós, né? Temos bondade e temos maldade. E essa incongruência do ser humano, essa dualidade do ser humano, que está sempre buscando olhar mais para a luz, olhar mais para o bem, se melhorar como pessoa, enquanto nós tivermos essa dualidade dentro de nós, vai haver sofrimento. Nós vamos sofrer, porque nós estamos buscando aumentar um lado, olhar mais para um lado, fazer coisas que ninguém ensinou, dando luz para a nossa luz, gente, trazendo consciência para aquilo que a gente é, para as incongruências que a gente carrega. Então, não é justo a gente esperar ou ter qualquer expectativa de uma vida sem sofrimento, mas é justo, é lícito e é muito válido você esperar que cada vez mais, e eu diria que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sabe lidar melhor com os sofrimentos, com as mazelas da nossa vida. Então, sim, quem está mais perto de Deus não sofre menos, mas lida melhor com esse sofrimento. E o simples fato de eu lidar melhor com o sofrimento já não me tira a paz. Percebe, gente? Eu falo que uma vida coerente, uma vida congruente com a fé que você professa, podem vir 1000 tribulações e 1000 problemas, nada vai tirar a tua paz interior. Então, se hoje você tem uma fé, professa uma fé, mas não tem paz interior, existe algo aqui que não está se comunicando dentro de você. A gente precisa entrar em ressonância com essa fé que a gente professa, que a gente fala que tem, mas que na hora de traduzir na vida, ela se traduz em desespero, ela se traduz em medo, ela se traduz em incongruências, em fugas. Então, nós precisamos alinhar essas coisas dentro de nós. O pare de fazer isso do título desse vídeo se refere ao pare de fazer comparações com o seu sofrimento. Gente, duas pessoas podem até estar querendo chegar no mesmo ponto na vida, podem estar até olhando para o mesmo lugar, né? Então, mas nós temos o mesmo objetivo, olhamos para o mesmo lugar, então eu vou comparar. Porque vocês podem até estar querendo chegar no mesmo lugar, mas vocês não partiram do mesmo lugar. O lugar que você saiu não é o lugar que o outro saiu. As experiências que você teve não são as mesmas que a outra pessoa teve. Então, o destino pode ser igual, mas o ponto de partida é diferente. Então, pare de fazer comparações. Essas comparações só vão te levar às extremidades. Uma extremidade é que eu sofro mais que todo mundo, e aí você olha tudo com lente de aumento, e aí você potencializa todo o seu sofrimento, porque você olha para ele com lente de aumento. E a outra ponta é,
nossa, ninguém sofre, né? Dá até uma raiva da vida dos outros, porque parece que ninguém passa o que eu passo, né? Então, tudo isso não faz bem para você, não faz bem para o seu relacionamento com Deus, não faz bem para o seu relacionamento com os outros. Eu quero que você imagine o seguinte: imagine vários copos. Copos de todos os tamanhos, de todos os tipos. Copos largos, estreitos, compridos, baixos. Todos os copos que você puder trazer à sua mente agora. Esses copos somos nós, tá? Cada um do seu jeito, cada um tem uma capacidade em ml. Uns é de 250 ml, outros são copos de 500 ml. Não importa. Cada um de nós é um desse copo. Nós somos diferentes. Nossa capacidade de armazenamento é diferente. Nossa capacidade de manter a temperatura é diferente. Nosso material que a gente é feito é diferente, né? Cada copo, um é de plástico, outro é de vidro, outro é grande, outro é pequeno. E agora eu quero que você pense nesse sofrimento como se fosse a água que enche esse copo. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos experimentar esse copo com água até a tampa, quase transbordando, com água até a tampa. Ah, mas eu tô com o meu sofrimento até aqui, eu não tô mais aguentando a minha vida tá... Eu tô jogando as toalhas, eu tô sofrendo demais. Você tá com o seu copo de água até a tampa. Ok, esse é o seu momento de vida hoje. Isso não significa que sua vida inteira vai ser assim. Esse é o seu momento hoje. Pode ser que você olhe para o seu vizinho, para as pessoas à sua volta, e nesse momento o copo delas está pela metade ou quase vazio. Nesse momento você está pela tampa. Então, quando você imagina isso, eu quero que você se lembre dessa historinha, dessa metáfora aqui essa comparação que eu estou fazendo, para você se lembrar de duas coisinhas quando pensar no seu sofrimento. A primeira é uma promessa que Deus fez para nós, está lá na Bíblia, bonitinha. Nenhuma cruz, nenhum sofrimento lhe será dado que seja maior do que aquele que você pode suportar. É aí que eu fui pegar lá, tá? Em 1 Coríntios 10:13. Né? Nenhum sofrimento é maior do que aquele que você pode suportar. Ou seja, esse copo pode estar com água pela tampa, mas Deus é fiel e ele vai cumprir o que ele disse. A sua água não vai transbordar. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu sofrimento, ele não é maior do que você. Se o sofrimento é a água que enche o copo, se o seu copo é de 250 ml, você não vai sofrer 300 ml jamais. Então eu quero que você olhe para o seu sofrimento, seja ele o monstro que ele for, seja ele o problema que for. Eu quero que você olhe para ele e diga assim: você não é maior do que eu. Se eu estou passando por isso, é porque eu dou conta disso. Tem uma história que minha avó contava para mim quando eu era criança e ela me marcou muito, porque ela dizia assim que um certo homem vivia se queixando para Deus de que o sofrimento dele estava demais, de que ele não aguentava mais essa cruz, que a cruz dele estava pesada demais e que ele não tinha mais forças para suportar aquilo. E ele vivia suplicando que Deus tomasse providências, pedindo que Deus trocasse a cruz dele. E Deus, em sua infinita misericórdia, um dia o chamou e disse: ok, eu vou te dar a oportunidade de escolher a cruz que você quiser. Porque uma vida sem cruz não existe, uma vida sem sofrimento não existe. Eu carreguei minha cruz e disse para os que querem me seguir: tome a sua cruz e me siga. Então, uma vida sem cruz não tem. Então, mas tudo bem, vou deixar você escolher a sua cruz. E levou ele lá, tomou a cruz dele, levou ele para uma sala, ele entrou, que tinha muitas cruzes de todos os tipos, de todos os tamanhos lá. E ele ficou lá um tempão escolhendo a cruz dele, certo? Depois que ele terminou, ele falou: Deus, eu já escolhi, eu quero essa aqui. Deus olhou para ele e falou assim: meu filho, mas essa era a cruz que você tinha? Você escolheu a mesma. Ou seja, ele experimentou várias cruzes, ele experimentou vários problemas e no fim ele acabou ficando com o problema dele, com a cruz dele. O que isso quer dizer, né? A gente não quer o problema do outro. A gente olha para a glória do outro, a gente olha para as soluções da vida do outro. Mas se alguém te perguntar, você troca o seu problema pelo problema do outro, se você de fato chegar a conhecer o problema do outro, você fala assim: não, não troco, né? Cada panela tem a sua tampa. Então você vai acabar olhando para o teu sofrimento e vai falar assim, pensando bem: esse sofrimento é o certo para mim, é o do meu tamanho, eu dou conta dele mesmo. Gente, é libertador quando a gente para de comparar os nossos sofrimentos e é libertador quando a gente entende que ninguém sofre mais e ninguém sofre menos,
que todos nós sofremos até a nossa tampa em algum momento da nossa vida, mas é de dar muita esperança para a gente saber que esse topo não vai transbordar, não vai ultrapassar a minha capacidade, que eu darei conta disso. Não caia nessa armadilha de comparar, não caia na ilusão de que existe vida sem sofrimento, e não caia no pecado de pensar que Deus pode em algum momento estar sendo injusto por permitir tamanho sofrimento na sua vida. Gente, isso é uma coisa que eu sempre repito nos meus vídeos, né? O sofrimento, ele não veio de Deus. O sofrimento não vem de Deus. O sofrimento provém dos nossos erros, das nossas incongruências, dos nossos pecados. Ah, mas Deus pode tudo, por que ele não impede isso? Porque você precisa aprender, e a gente só aprende errando, não é assim? Então você precisa passar por experiências onde você vai aprender, e ele só permite o sofrimento na tua vida se ele consegue visualizar, se ele tira um bem maior disso. Se através daquele sofrimento ele vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, vai poder moldar o seu caráter, vai poder fazer você crescer em graça e em santidade diante dos olhos dele. Então, ele não permite o sofrimento à toa, porque, deixa eu sofrer um pouquinho. Não, tudo tem um propósito. Gente, o seu sofrimento não está na sua vida à toa. Ele tem um propósito. Ele veio para cumprir uma missão. Experimenta olhar para a tua cruz, olhar para o teu sofrimento e dizer para ele, você não é maior que eu, primeira coisa. Segunda coisa, dizer para ele, você é um instrumento na minha vida. Você é um instrumento, porque através de você, Deus está me moldando e me formando e me fazendo ser uma pessoa melhor. E através de você, eu estou me aproximando mais de Deus. Gente, existem as pessoas que na hora do sofrimento abandonam Deus. Por que não? Como que um sofrimento, como que uma desgraça dessa aconteceu na minha vida? Eu abandono Deus, eu abandono a fé e não creio em mais nada, e vou para longe de Deus. E tem gente que, por causa do sofrimento, se aproxima de Deus. Você escolhe. O seu sofrimento te afasta de Deus ou te aproxima dele? Eu posso olhar para o meu sofrimento e vê-lo como um instrumento que vai me levar para mais perto de Deus, um instrumento de santificação. Através da minha cruz e do meu sofrimento, eu posso me aproximar de Deus. E através dessa mesma cruz, Deus pode me moldar, me formar e me fazer uma pessoa melhor. Resumo. Vamos olhar para essa cruz com olhos de amor? Gente, não estou falando que é lindo sofrer. Não, pelo amor de Deus, não é lindo sofrer. Mas se a gente puder dar um olhar de amor para as dores que a gente carrega, se a gente puder abraçar essa cruz com mais amorosidade, pense em Jesus, né? Na via sacra. Pense que ele em nenhum momento resmungou, reclamou, falou, ó céus, essa cruz está pesada, eu não aguento mais. Ele não ficou na murmuração nem na reclamação, ele abraçou aquela cruz, ele abraçou ela com amor e ele foi fiel e obediente até o fim. Então, nós aqui que temos a missão de ser pequenos cristos, temos que seguir esse exemplo, temos que olhar para a nossa cruz com um pouco mais de amorosidade. Esse é o sofrimento que eu tenho, ok, ele não é maior que eu posso vencê-lo, eu posso passar com isso sem me afastar de Deus, pelo contrário, me aproximando dele. Eu posso abraçar essa cruz com amor e posso me tornar uma pessoa melhor através disso e por causa disso. Então eu convido você agora, nesse momento, se você puder, feche os seus olhos. Qual é, não sei a sua história, não sei o que você está carregando nesse momento, mas se você ficou comigo até aqui, eu sei que existe um grande sofrimento na sua vida, que está sendo muito difícil de você lidar com ele, está sendo muito difícil de você passar por ele. Quero que você traga essa situação, essa pessoa, esse sofrimento para o teu campo de visão, para a tua imaginação. Quero que você imagine isso diante de você. Eu quero que você olhe para tudo isso e diga do fundo do seu coração, eu dou conta de você. Você não é maior do que eu. Eu sou mais forte. Eu posso, eu consigo. E eu vou vencer a cruz, como Jesus venceu a cruz. E venceu a morte, e venceu a dor, e venceu o sofrimento. E vou sair de tudo isso mais fortalecida e maior.
Experimenta olhar para tudo isso e dizer assim: eu agradeço por você estar na minha vida, porque agora eu te vejo com bons olhos e vejo que você é um instrumento para fazer de mim uma pessoa melhor e me aproximar de Deus. E agradeça a Deus por último, por Ele estar usando de todo esse sofrimento para te fazer mais santo, para te fazer melhor, para te chamar para o crescimento, para a consciência. Agradeça a Deus, curve seu corpo, sinta a paz que pode invadir a tua alma quando simplesmente nós mudamos a forma de olhar para a nossa cruz. Peça ajuda para Deus, para que Ele te ajude a abraçar essa cruz, a carregar essa cruz com amorosidade, com fidelidade, com humildade, para que você seja obediente até o fim e passe pelo que você tiver que passar, crendo que tudo é para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. E o teu bem é a tua paz interior, é a tua vitória sobre as tuas incongruências, sobre os teus pecados, sobre as tuas sombras. Pratique essa visualização, gente. Uma simples forma de olhar diferente para as coisas já traz um alívio imenso para nossa alma. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais a gente consegue colher os frutos dessa proximidade. Grace, qual o primeiro fruto que eu tenho que colher da proximidade? Como é que eu sei se eu estou próxima ou se eu estou distante de Deus? O primeiro fruto que você tem que observar é o fruto da sua paz interior. Quanto mais paz interior você tem, mais próximo de Deus você está. O mundo pode estar caindo à sua volta, o caos se instalando. Quando você consegue manter a sua paz interior diante do caos externo, esse é o primeiro fruto que sinaliza que você está perto de Deus. Qual é o contrário disso? Eu falo, sou religiosa, rezo, mas ao menor sinal de problema na minha vida, eu me desespero. Isso diz algo, que a nossa fé está adoecida. Vamos cuidar disso? Estou aqui para te ajudar. Espero que isso tenha feito sentido para você. Se você gostou e está aqui comigo, não deixa, por favor, de compartilhar com mais pessoas. Ajuda o canal a crescer, ajuda mensagens como essa a se propagarem. Porque a gente precisa de mais paz, a gente precisa de mais Deus na nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima.